Então, para mim a nutrição no desporto é essencial. Porquê? Não só para prevenir lesões no atleta, como para assegurar um bom estado de saúde e hidratação também do atleta e principalmente para melhorar a sua performance e o seu desempenho em qualquer tipo de desporto que esteja a fazer. É também essencial para diminuir o cansaço e a fadiga que estão muitas vezes associados ao treino intenso. O desporto e a nutrição sempre foram áreas que estão muito interligadas, uma vez que, em conjunto, dão uma saúde física e mental adequada e saudáveis. Para além disso, ajuda também no combate de algumas doenças, como é o caso da obesidade, dos AVCs e da diabetes. Uma das ajudas que a alimentação tem no desporto também é ajudar na prevenção de algumas lesões. O papel do nutricionista num clube de futebol é melhorar a performance do desportista, promover uma adequada recuperação após os jogos e auxiliar no tratamento de lesões. Sem dúvida, uma alimentação saudável é o que devemos preferir em vez dos suplementos, se bem que em alguns casos específicos, alguns atletas beneficiam da utilização de suplementos. Se bem que, na minha opinião, uma alimentação saudável é sempre preferível e, se for ajustada com um plano alimentar correto, mediante as características e os objetivos do atleta, é fundamental e consegue com que ele chegue aos seus resultados e objetivos facilmente sem a utilização de suplementos. Sem dúvida que o mais importante é sempre ter uma alimentação saudável e equilibrada e sem a ajuda de suplementos. No entanto, em alguns atletas, sobretudo nos atletas de alta competição, a ajuda de suplementos por vezes é necessária e ajuda a adquirir todas as necessidades diárias, uma vez que estas estão aumentadas. O consumo muitas vezes de suplementos é recomendado nesses atletas, pois eles, ao consumirem esses suplementos, não terão a necessidade de passar todo o dia a comer para terem as suas necessidades completas. E desta forma, eles conseguem adquirir as necessidades sem grandes esforços. Relativamente à suplementação, eu acredito que devemos primeiro dar prioridade aos alimentos, dar ao atleta uma alimentação equilibrada, completa e rica em nutrientes. No entanto, caso essa alimentação não assegure todos os nutrientes e não seja suficientemente equilibrada e variada e completa, devemos sim recorrer a suplementos caso não consigamos pela alimentação, como é o caso de atletas que consomem o whey protein, que é o suplemento mais utilizado, no sentido de que eles não conseguem o aporte de proteínas necessário por dia através da alimentação. Então, nesse caso sim, utilizam o whey protein. Agora, no caso em que conseguem atingir a quantidade de proteína diária através da alimentação, não acho que faça sentido dar suplementos a um atleta. Então, quando nós praticamos exercício físico, estamos sujeitos a qualquer tipo de lesão, não só a nível muscular, como a nível ósseo, do músculo esquelético, tendões, entre muitas outras. E aqui a alimentação é essencial. Por exemplo, se formos praticar exercício físico e não tivermos as reservas de glicogênio no nosso músculo completas e está-se maioritariamente através de uma boa ingestão de hidratos de carbono, corremos o risco de estarmos sujeitos a determinadas lesões, por exemplo, nos nossos músculos. O mesmo acontece se não tivermos uma boa ingestão de proteína, em que sabemos que a proteína é essencial para a reparação, para a manutenção e síntese do músculo, ou seja, para evitar o catabolismo muscular. Além disso, é essencial também o consumo de
de antioxidantes para evitar o combate do stress oxidativo causado pelos radicais livres, que ao fazermos exercício físico é inevitável que sejam produzidos, e também um bom aporte de cálcio e vitamina D relacionados com a nossa densidade óssea. Em todos os desportos, como por exemplo também no futebol, todos os atletas estão predispostos a terem lesões e a alimentação pode ajudá-los a prevenir e também ajuda no tratamento de algumas lesões. Quanto à sua prevenção, temos por exemplo o consumo de hidratos de carbono. Estes contêm glicogênio na sua composição. Esse glicogênio é absorvido e leva a que haja menos lesões no músculo. A proteína serve também para evitar o catabolismo muscular, em conjunto com os antioxidantes que estão presentes na alimentação, que ajudam a combater o stress oxidativo dos radicais livres. O cálcio e a vitamina D também são muito importantes, uma vez que ajudam na composição óssea e mineral. Relativamente às lesões, sabemos que na prevenção de lesões a evidência científica relativamente à nutrição é escassa. No entanto, para o tratamento de lesões, sabemos que como o atleta está imóvel, há sempre uma redução na quantidade energética, só que essa redução não precisa ser tão drástica, uma vez que o processo de cicatrização demonstra resultar em aumentos substanciais de energia. Relativamente à proteína, é essencial que o atleta tenha uma alimentação rica e proteica e nessa alimentação Aqui é um pouco complicado porque a alimentação deve ser individualizada a cada atleta, a cada indivíduo, mediante as suas características e os seus objetivos. Aqui também eu não sei qual é a hora da refeição pré e pós-treino, quando é que o atleta treina, porque as quantidades variam e o tipo de alimentação, e aqui a minha indicação também iria variar. Se, por exemplo, o atleta faz uma refeição pré-treino, por exemplo, ao pequeno almoço ou almoço. Então aqui vamos supor que o atleta treina à meia da tarde, tem aproximadamente 60 kg e vou aqui dizer uma hora antes o que é que ele iria comer, que é o essencial. Então, uma hora antes do treino, eu iria sugerir, por exemplo, que é essencial um bom aporte de hidratos de carbono com índice glicêmico baixo e pouca gordura, principalmente saturada. Sendo que aqui o que iria sugerir poderia ser, por exemplo, um pão integral ou um pão de centeio com uma fatia de queijo e uma peça de fruta. Ou poderíamos juntar, depende também da alimentação, umas 3 ou 4 bolachas Maria, por exemplo. Na refeição pré-treino, deve ser aumentadas as reservas de glicogênio, pois estas vão ser gastas durante o treino. Dando o exemplo de uma refeição que seja feita uma hora antes do treino, pode ser, por exemplo, um pão, de preferência um pão de centeio ou um pão de cereais, com uma fatia de queijo e uma peça de fruta. Desta forma, vamos obter glicogênio tanto do pão como da peça de fruta. Em termos de refeições pré-treino, eu indico uma primeira refeição, um sumo de fruta, uma sandes com fiambre de peru e uma fruta, por exemplo, pera ou maçã. Ou outra refeição pode ser um batido de iogurte com fruta e uma sandes. O leite deverá ser evitado devido à baixa disponibilidade das suas proteínas. Alimentos que contêm gordura, por exemplo, manteiga de amendoim, que contém abacate, também não deverá ser utilizado, uma vez que potencializa o atraso digestivo, e frutas açucaradas deverão ser evitadas devido ao seu pico glicêmico. A refeição pós-treino é essencial que ocorra a primeira refeição mais leve, 15 a 30 minutos depois do treino. Aqui eu iria sugerir, por exemplo, um leite com chocolate, um leite achocolatado. Isto porquê? Porque tem a quantidade de aminoácidos essenciais que é necessário após o treino, e leucina, que também é essencial para uma alimentação após o treino. Depois, passado 1 hora e meia, 2 horas, o atleta irá então fazer
iria então fazer uma alimentação mais reforçada, com bastante proteína, hidratos de carbono, gordura saudável e água. A refeição pós-treino é muito importante de modo a repor toda a energia que foi gasta e todos os macros e micronutrientes que gastamos durante o treino. Desta forma, sugiro um batido de leite com uma colher de sopa de cacau e como peça de fruta misturada uma banana e uma maçã. Uma refeição pós-treino ou pós-jogos, indico o leite com chocolate e um pão branco com, por exemplo, marmelada. O leite com chocolate porque o leite contém proteínas de alto valor biológico e da mesma forma que hidrata e também tem quantidades de energia necessário para repor a energia do atleta após jogos, e sendo que o pão também tem bastante energia, hidratos de carbono com a compota, ou um sumo de fruta natural com tostas integrais com queijo magro ou light, uma vez também que o sumo de fruta vai hidratar o atleta, uma vez que ele acaba o jogo, e é muito importante que esteja bem hidratado. É uma das coisas mais importantes quando o atleta acaba um jogo ou um treino, é a sua hidratação e a sua recuperação de energia. Só num treino de futebol, como em todos os desportos, é essencial uma boa hidratação, porque ao praticarmos exercício físico estamos a perder essencialmente água e eletrólitos, que são essenciais para o bom funcionamento do nosso organismo, manutenção da nossa temperatura corporal, diminuir o cansaço e a fadiga associados ao treino. Por isso é importante que um atleta tenha uma boa hidratação antes de começar o treino, porque muitas vezes durante o treino torna-se difícil manter as recomendações de ingestão de água, e também depois do treino, mas principalmente antes do treino é essencial que o atleta tenha uma boa hidratação. Também de modo a prevenir aqui certas lesões, como eu já disse, o cansaço e a fadiga, que depois se tornam prejudiciais no desempenho do atleta se este não estiver bem hidratado. Por isso, respondi de um modo geral, mas aplica-se sem dúvida a um treino de futebol ou outro qualquer, como já referi. A hidratação, não só em atletas como em pessoas que não praticam grandes desportos, é muito importante, mas nos atletas ainda mais devido à perda de eletrólitos para a produção de suor, mas também para prevenir algumas lesões. O futebol, sendo um desporto que é praticado ao ar livre, muitas vezes ao sol, irá ter uma maior sudorese. E assim o atleta precisa de uma maior quantidade de água do que, por exemplo, um desporto que não se trate de ser ao ar livre, que seja dentro de um pavilhão. Quanto à hidratação antes do treino, esta deve ser feita, pois durante os treinos muitas das vezes ou não há tempo ou não se lembram de beber água. Por isso, deve-se prevenir uma desidratação do atleta e o consumo de água deve ser feito antes do treino. Depois do treino, também é muito importante beber água para repor todos os eletrólitos, de modo a não ocorrer desidratação e ao atleta se sentir bem mesmo após o treino. A desidratação no atleta deve ser evitada uma vez que diminui a sua performance desportiva, a sua concentração e o estado de alerta, aumenta as suas dores de cabeça, sonolência e dores musculares. 4 horas antes do exercício deve ser ingerido 5 a 7 ml de água por quilo de peso e 2 horas antes do jogo deve ser 3 a 5 ml por quilo de peso. É muito importante beber água durante o treino ou jogo, mas em pequenas quantidades.